Boa noite, comunidade DIL. A gente está ao vivo aqui para mais uma Masterclass, uma super Masterclass com a Carol. Uma super honra, Carol, estar recebendo você aqui, um tema super relevante. E esse é um evento patrocinado pelo DIL Globo. Queria que você se apresentasse, Carol, contasse um pouquinho o que você vai falar hoje na Masterclass. Fique à vontade. Claro! Primeiro, antes de tudo, obrigada pelo convite. Adoro ter essas rodas de conversa. Eu espero que aqui a gente possa ter aí diálogos bem interessantes sobre o tema de hoje. O tema de hoje é desafios de comunicação intercultural e estratégias para superá-los. Então, eu vou trazer aqui algumas pílulas que eu acho interessantes da gente considerar e conversar um pouco. Óbvio, né, amarrando isso tudo com a minha experiência, com a minha vivência e potencialmente com algumas dicas que possam ser aí valiosas para vocês nesse momento. Falando um pouquinho de mim, já me antecipando aqui, eu sou designer, eu sou pedagoga, eu sou apaixonada por gente. Eu começo a rir porque eu vou ter que mudar a minha apresentação, porque o meu marido, ele trabalha do meu lado e ele já sabe a minha apresentação de cor. E eu vou ter que realmente mudar, porque não tem condição, eu começo a rir. Mas eu costumo dizer que eu não sou apaixonada por toda a gente, não. Tem gente que não tem como a gente gostar muito, não. Mas, assim, via de regra, brincadeiras à parte, eu adoro pessoas, eu me conecto muito facilmente com pessoas, e eu realmente acredito, eu tenho uma visão que eu desenvolvo produtos de pessoas para pessoas, tá? E eu levo isso muito a sério, porque se um produto existe, é porque uma pessoa existe, né? Eu estou no mercado há 20 anos, 13 deles atuando em tecnologia, e nunca me esquecendo de que, né, a tecnologia também é sobre pessoas, tá? Então, eu já passei aí por diversos contextos, diversas empresas, diversos desafios, já trabalhei com empresas de pequeno, médio, grande porte, e com clientes também globais, como Samsung, General Motors, e agora estou atuando como Group Product Manager numa empresa chamada Townsquare, que trabalho para os Estados Unidos, né? Estive lá, inclusive, na semana passada, uma empresa cuja sede fica em Dallas, no Texas, e vim falar um pouquinho aqui dos desafios de comunicação intercultural. E eu acho que é um pouquinho disso. E só para compartilhar um pouco mais de contexto, a Townsquare é uma empresa que, basicamente, o nosso produto, né, é uma plataforma de gestão condominial, que pretende ali facilitar, né, as principais atividades que acontecem dentro de um condomínio, tá? Só que condomínio nos Estados Unidos tem uma série de pormenores quando a gente faz as comparações também com o Brasil. A gente consegue estabelecer vários paralelos, mas em alguns casos a gente tem muitas especificidades que precisam ser melhor compreendidas, enfim. Então aí, inclusive, entra um dos meus desafios, né? É claro que agora eu já tenho muito mais contexto, com idas mais frequentes para lá também, mas ainda assim, né, é um mercado muito novo para mim, uma indústria nova, com comportamentos específicos, necessidades específicas, mas basicamente isso, a gente conecta ali, basicamente, residentes e também ali os managers dessas comunidades que precisam ali, né, cumprir aí suas principais atividades, como pagamento de FIIs, reservas de espaços comuns, né, ter fóruns de discussão, né, ter votação digital, também assembleias, né, para consensarem ali sobre as principais mudanças dentro de uma comunidade e por aí vai. Acho que eu já me apresentei aqui demais. Que isso, sensacional, Carol. Uma vasta experiência aí de mercado, tanto projetos nacionais quanto internacionais, né? A gente vai contar muito. Pessoal, essa é uma Masterclass, né, patrocinada pelo DIL Global. No DIL Globo a gente tem vários outros benefícios, inclusive eu já vi que a Larissa colocou aqui no chat uma condição especial para quem está participando aqui da live, para estar entrando no DIL Global com uma oferta especial. E para quem não conhece, antes da Carol entrar na apresentação dela, que ficou sensacional, a gente estava olhando aqui antes, a Carol estava contando um pouquinho dos insights aí que ela vai trazer para a mentoria de hoje. Eu queria que vocês conhecessem um pouquinho mais o DIL Global, para ver todos os benefícios e vantagens aí que vocês vão ter ao se matricular no DIL Global. Bora lá! Olá, meu nome é Iglar, eu sou o CEO e cofundador da DIO. Eu trilhei uma experiência internacional e sei da importância e o quanto o DIL Global pode ser importante para você.
O Deal Global é uma plataforma completa para você acelerar a sua carreira internacional ou crescer profissionalmente. Só de você ter chegado até aqui já mostra o comprometimento com o seu crescimento profissional futuro e a sua evolução de carreira, seja dentro ou fora do Brasil. Aqui no Deal Global você vai além das fronteiras do conhecimento e territoriais. Com ele você evolui no seu inglês, embarque em mentorias de carreira exclusivas e focadas no mercado internacional. Tem acesso a vagas de grandes empresas techs do mundo e inúmeras formações de carreiras do futuro, que falaremos logo à frente para você. Vamos embarcar junto nessa? A sua jornada começa agora. Show de bola, pessoal. A Lari está aqui no chat, ela vai compartilhar também o link do WhatsApp dela, caso vocês queiram falar, tirar alguma dúvida sobre o Deal Global, enquanto a Carol está apresentando, mas no final também a gente vai abrir um plantão de dúvidas aí para vocês. Carol, bora lá? Fica à Bora vontade. lá. Bora lá. Maravilha, gente. Pessoal, fique à vontade para interagir com a gente aqui no chat também. Fique à vontade para mandar as perguntas, a gente ir conversando. A ideia é um bate-papo mesmo. Por favor, por favor. Inclusive, eu estava falando com o Vitor que a apresentação, ela não é uma apresentação muito extensa, e justamente eu fiz para que a gente pudesse ter mais diálogos, assim, e para que a gente pudesse, e para que vocês pudessem também se sentir à vontade para trazer para mim perguntas que possam ser úteis para vocês nesses momentos. Eu acho que em vários momentos aqui eu vou trazer alguns pontos que já podem ser bem interessantes para reflexão, mas sempre tem aqueles pontos que a gente não necessariamente aborda, mas que podem ser muito aí interessantes para vocês. Só uma coisa aqui também, é importante dizer que acompanha ali o LinkedIn da Townsquare, tá? A gente está com vagas abertas para Estados Unidos, tá? Vagas em tecnologia. Então, a gente tem vagas de engenharia, a gente tem vagas em design, a gente tem vagas também em produto. Então, acompanhem por lá, tá? No LinkedIn mesmo, e vamos que vamos. Esses próximos dias a gente deve abrir mais vagas, então fiquem de olho, tá? Aí, super oportunidades, hein, Carol? Aí sim. Exatamente, tá? Bom, pessoal, vamos começar aqui. Eu já, na verdade, me antecipei e falei um pouquinho de mim. Fiquem à vontade para se conectar comigo ali no LinkedIn. Então, LinkedIn/in/barra Carol Furtado. Tão simples quanto, muito fácil me achar ali. Vamos conversar, tá? Fiquem à vontade para me mandar mensagem também. Assim, geralmente meu tempo de resposta ele tá um pouco vergonhoso, mas eu tendo a responder tudo, tá? Em alguns casos eu consigo responder mais rapidamente, em outros nem tanto, mas enfim, vamos nos conectar, tá? Quais são os objetivos que a gente tem aqui hoje? Então, a gente vai passar aí por alinhamento de alguns conceitos básicos aqui. Eu acho que eu, inclusive, gosto muito de partir desse ponto para a gente ter discussões que sejam mais produtivas, né, e para evitar que, na verdade, eu esteja falando sobre uma coisa e vocês estejam assumindo que eu estou falando sobre algum outro, né, alguma outra coisa, enfim. Isso é um vício de quem é produteira também, tá, gente? Então, a gente está sempre alinhando conceitos para evitar ali desalinhamentos em termos de comunicação. Também vou aqui elencar desafios e propor reflexões, debate aí sobre algumas estratégias mesmo, assim, que passam mais por algumas dicas e vivências aí, não muito misteriosas, tá? Então, alinhando aqui conceitos, primeira coisa, eu adoro essa imagem, eu acho ela super interessante e tão expressiva, né? Só da gente pensar que nesse mundão todo aí que a gente tem. Eu esqueci de falar também que eu sou mineira de Belo Horizonte. Então, se eu falar trem, se eu falar uai, vocês já sabem o porquê. Eu acho que, inclusive, não custa muito para as pessoas descobrirem que eu sou mineira de Belo Horizonte. Eu moro em São Paulo, mas enfim, tá? Mineira com muito orgulho. Boa noite, José. Bem, eu adoro essa imagem, né? Porque eu acho que ela diz muito, assim. Imagina só que um simples olá, ele pode se transmutar em tantas outras expressões, né? Com um sentido tão similar, em diferentes culturas, enfim, né? E essas traduções e compreensões aí das diferenças, por mais que a gente tente atribuir um mesmo sentido, elas
são tão desafiadoras, né? E ao mesmo tempo é tão poderoso a gente olhar para isso e falar assim, gente, coisa maravilhosa esse mundo todo, né? Ainda que eu não fale todas as línguas existentes, mas é tão incrível saber, né, que isso existe. Então, só uma imagenzinha aí simples para a gente se provocar aqui. Bom, sendo menos filosófica aqui, mas falando um pouco sobre comunicação, né? Se a gente for pensar em comunicação, enquanto traduzir isso, né, de forma simples. Comunicação se a gente for olhar ali no Oxford da vida ou em qualquer dicionário, a gente vai ter algo mais ou menos como isso, né? A ação de transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem como resposta, tá? Mas, Carol, você tá falando isso, eu tô cansada de saber. Tá, eu tô alinhando aqui conceitos, tá bom? Eu tô ciente de que, inclusive, na cabecinha de muitos e muitas de vocês vai ser assim, cara, já domino esse negócio aqui, mas eu vou trazer algumas reflexões um pouquinho mais à frente. Então, de novo, a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta. Tão simples quanto, apesar de ser extremamente desafiador. Mas quando a gente olha para essa imagem, e ela é basicamente uma adaptação daquela clássica imagem, né? De um lado você tem o emissor, do outro lado você tem o receptor, né? E muitas vezes entre esse emissor e receptor você tem aí o canal, que é esse simpático telefonezinho aí improvisado com as latinhas, né? É, aqui começa a minha provocação, tá? Quando a gente pensa na comunicação, até mesmo dentro da nossa cultura, ou me arrisco a dizer, seja dentro do nosso núcleo familiar, sabe, assim, dentro da nossa casa, enfim, por mais que a gente tenha um emissor e um receptor, a gente sempre tem, sempre, entre esses dois, um filtro, que é o filtro que eu estou chamando aqui de filtro de subjetividade, né? Então é inocente a gente achar que o que eu vou falar vai ser necessariamente aquilo que a pessoa vai escutar e interpretar. Não, porque tudo passa por esse filtro, né? E esse filtro de subjetividade, ele implica em uma série de coisas, né? Em todo o nosso arcabouço teórico, simbólico, que nos levam, em toda a nossa vivência, em alguns casos, alguns traumas que a gente tem, que nos levam, inclusive, a compreender o que o outro está querendo dizer de N formas. Digamos que em muitos casos a gente consegue ter uma comunicação muito certeira, né? De ter ali, inclusive, uma mensagem que ela é transmitida por um receptor e chega por um emissor e chega num receptor com menos ruído, vai. Mas, invariavelmente, a gente tem esse filtro primeiro da subjetividade. Mas agora, quando a gente está falando da comunicação intercultural, eu trouxe uma outra imagem aqui. E, gente, isso aqui, ó, eu não li nenhum livro, tá? Isso aqui é a minha interpretação. E eu trago isso porque eu poderia aqui trazer N referências, N autores, mas eu acho que o massa também da gente ter essas rodas de conversa é a gente oportunizar olhares distintos, né? Assim, de como que a gente enxerga o mundo, tá? Eu também vejo que quando a gente pensa na comunicação intercultural, deixa eu só passar aqui. Beleza. A gente, além do filtro da subjetividade, a gente tem o filtro da culturalidade. Então, imaginem vocês os potenciais ruídos que a gente tem nesse caminho, né? Entre a emissão e a recepção de uma mensagem, né? Porque, vamos pensar, né? Eu acho que talvez todo mundo que está nessa sala aqui, nossa sala seja composta, né, talvez majoritariamente por brasileiros e brasileiras, né? Se tiver alguém de outro país, inclusive, eu vou adorar saber. Mas vamos pensar o seguinte: dentro do Brasil, a gente, inclusive, tem muitos Brasis, né? E muitas vezes, inclusive, a gente tem desafios de interculturalidade dentro do nosso próprio país. Agora, vamos imaginar o que é isso quando a gente pensa em um país de fato diferente, né? E muitas vezes também extrapolando, né? Às vezes culturas muito, muito díspares mesmo. Porque digamos que aqui, inclusive, a gente, em alguns, quando a gente está falando numa cultura ocidental, a gente tem, inclusive, né, algumas nuances que são muito comuns. A gente tem uma identidade, uma base identitária que a gente possa falar assim, olha, a gente se encontra aqui, enfim. Mas quando a gente olha, por exemplo, para o Oriente, a gente fala assim, nossa, já tem
ok, existem algumas semelhanças, mas tem algumas diferenças muito importantes, né? Então, assim, a gente poderia falar sobre isso aqui durante muito tempo e discutir, né? Mas imaginem isso, tá? Comunicação por si só ela já é um desafio. Filtro da subjetividade. Comunicação intercultural é mais desafiador ainda, porque além do filtro da subjetividade, a gente tem o filtro da culturalidade, tá? Então, a comunicação intercultural é uma disciplina aí que estuda a comunicação entre diferentes culturas e grupos sociais, ou como a cultura afeta a comunicação, tá? Isso aqui, fonte simples, tá? Assim, Wikipedia tá lá, tá? A gente tem, inclusive, outras várias referências, mas Wikipedia eu confesso que eu adoro, porque conheço, inclusive, vários contribuidores e contribuidoras incríveis. Mas é muito simples e tem referências, inclusive, muito sólidas em relação a essa atribuição de significado aqui. Então, comunicação intercultural é essa disciplina que estuda a comunicação entre diferentes culturas e grupos sociais, ou como a cultura afeta a comunicação. Temos alinhamento de conceitos aqui, gente? Alguma dúvida até então? Posso seguir para um aspecto um pouco mais prático? Vou assumir que está tudo certo, tá? Enfim. Agora vamos falar um pouquinho de desafios e estratégias, tá? Foco aqui no nosso tema. Que um primeiro ponto eu gosto de falar é que a gente não pode subestimar a diferença cultural, né? Pelas razões, inclusive, que eu já comecei a trazer aqui no slide anterior, né? Então, nesse sentido, algumas reflexões que eu trago aqui e que eu pratico muito, né? A gente precisa valorizar muito o entendimento do contexto. Entendimento do contexto. Gente, na verdade, o entendimento do contexto é importante em qualquer cenário, né? Mas, assim, sobretudo quando a gente está falando de um cenário como esse. Olha, eu entrei numa empresa, ela não é brasileira, é uma cultura muito diferente, então eu preciso ter muita profundidade de começar a entender o contexto. Preciso começar a entender o contexto, identificar ali semelhanças, identificar diferenças, assim, e ter um profundo entendimento disso. Eu, particularmente, tá, gente, eu coloquei aqui até um segundo ponto, que é dedique o tempo à observação participante. E o que isso quer dizer? A observação participante, na verdade, ela é uma metodologia. Depois vocês podem digitar aí no Google, procurar enquanto metodologia, tá? Eu não estou necessariamente falando aqui para a gente usar uma metodologia, ser extremamente sistemático. Mas o que eu gosto de destacar dessa metodologia? Né? A observação participante ela parte de um pressuposto de eu tenho a oportunidade de entrar em um contexto e começar a observar para que a partir disso eu tenha mais entendimento e eu tenha mais profundidade para fazer parte daquele contexto, como se fosse uma experiência um pouco antropológica, tá? Assim, excelentes antropólogos que a gente tem aí pelo mundo, inclusive, eles atuam bem numa esfera de observação participante, né? Eles não chegam chegando, eles observam, entendem e aos poucos eles vão participando para que eles não sejam, inclusive, repelidos por aquela cultura, tá? Então, até gosto de estabelecer esse paralelo com a antropologia, tá? A figura do antropólogo ali, ela precisa ter muito essa atuação e muito essa perspicácia de entender que para que ele realmente seja aceito dentro de uma cultura para poder fazer o trabalho que, né, ele precisa fazer, ele precisa ter mais contexto, observar mais, entender ali o que ele está fazendo, né? Mas não dá para chegar chegando, né? Eu costumo dizer também que eu sou bem mineira, tá? Eu adoro utilizar a estratégia de comer pelas beiradas, assim. Então eu vou observando, vou coletando algumas evidências e vou compreendendo também nuances e limites para aí sim atuar, né? Hoje, por exemplo, uma das principais iniciativas que a gente tem, inclusive no roadmap de produto desse ano, foi uma das iniciativas que partiu aí de algumas provocações que eu fui trazendo, que foram também sendo nutridas por outras pessoas incríveis que estão trabalhando comigo. Mas essa iniciativa, ela começou realmente, assim, a partir de uma observação. Observação e coleta de evidências, observação e análise de dados, sabe?
E hoje a gente tem isso como uma das grandes apostas do negócio, mas porque de repente a gente não chegou com um PPT pronto e falou assim, gente, isso aqui é bom para vocês. Não, aos poucos a gente foi observando, analisando alguns padrões, alguns comportamentos, tendo muita afinidade também com o negócio, né? Falando assim, gente, ó, estamos coletando, observando aqui algumas coisas, que tal a gente começar a conversar sobre isso? E assim, aos poucos, a gente foi ali conseguindo, né, construir algumas alianças para que hoje a gente trabalhasse numa iniciativa tão importante, tá? Eu não consigo aqui abrir a iniciativa, porque a gente ainda está num campo um pouco mais confidencial, é só trazendo um exemplo, tá? Por outro lado, também, não dá para superestimar as coisas, né? Assim, eu costumo dizer que existe a gente precisa sempre de um equilíbrio, assim, porque a gente não pode subestimar, mas a gente também não pode superestimar a ponto de ser apequenar. O que eu quero dizer com isso, né? Quando eu já havia trabalhado com clientes globais, tá? Mas, via de regra, eu estava em empresas nacionais trabalhando com esses clientes globais. Mas quando você faz parte da empresa, quando você é contratado, é diferente, né? E hoje, na verdade, eu, eu estou nessa empresa há quase um ano, né? E entrei como brasileira e, e eu tive que, aos poucos, ir compreendendo isso. Olha, eu não posso superestimar, não posso subestimar a diferença cultural, eu preciso observar. Por outro lado, eu tenho todo um repertório. Eu tenho 20 anos de mercado, eu tenho 13 anos em tecnologia. Beleza, eu não tenho um vasto repertório em carreira internacional, ok, mas tem alguma coisa aí, né? Então, acho que a minha primeira provocação para vocês também não se apequenem, não se apequenem, assim. A gente, para internacionalizar a nossa carreira, a gente precisa de foco, a gente precisa de planejamento. Eu precisei fazer isso. Os meus movimentos foram planejados. Eu me investi muito, assim, em planejar isso, inclusive em melhorar muito meu inglês, né? Afinal de contas, eu estou num papel em que eu preciso não só comunicar, como negociar a todo tempo, ter conversas difíceis, né? Mas, mas é isso, assim. Hoje também, enquanto brasileira, né? Enquanto brasileira, trabalhando numa empresa dos Estados Unidos, é claro que eu vejo que a adaptação ela é uma necessidade, mas manter a nossa essência deveria ser uma premissa, sabe? Assim, somos brasileiros, somos brasileiras, é isso, assim. Então, tem várias coisas muito interessantes, né, que a gente traz de outros países, de outras referências que tornam as trocas tão ricas, né? Então, a gente não pode se diminuir, tá? E aí, gente, tem uma coisa que ela é um pouco óbvia, mas eu acho que ela precisa ser dita. Então, estrangeiros, eles, antes de tudo, são pessoas. Então, e nesse sentido, assim, eu costumo dizer que quando a gente foca genuinamente na escuta das pessoas, no entendimento das pessoas, na interlocução com outras áreas, assim, isso tudo que eu estou falando é sobre comunicação, tá? Porque a comunicação, ela passa pelas coisas que são ditas e pelas coisas que não são ditas também. A comunicação, ela passa pela oralidade, ela passa pela escrita, mas ela passa também pela expressão, né? E ela passa também por outras coisas que comunicam, como, por exemplo, honestidade e confiança. Comunicam. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho numa empresa que valoriza muito, um dos principais valores dessa empresa é a confiança. Confiança dentro dessa empresa é a base. Então, também eu acho que é muito importante a gente se ater a isso, assim. Eu sei que às vezes algumas pessoas têm um pouco de preguiça de, ai, gente, estou de novo aqui lendo missão, visão, valores, mas comece a observar também a cultura da empresa, tá? Para além dela ser uma empresa estrangeira ou não, mas porque isso diz muito. Então, hoje eu trabalho numa empresa, e é uma das razões pelas quais, inclusive, eu adoro estar onde eu estou, que valoriza muito coisas que são muito caras para mim, né? Então,
honestidade, confiança, né? E isso também comunica. E eu vejo isso em várias outras empresas no mercado, né? Então, não dá também para a gente, e cada vez mais, assim, à medida em que a gente vai vivendo também no mercado, né? Eu disse para vocês, tenho 20 anos, já é uma jornada aí considerável, né? Tem pessoas que têm muito mais que eu, claro, mas a gente vê também que no mundo de negócios, assim, quando a gente, independentemente da língua que a gente fala, sabe? Se a gente tem postura consistente, comportamento consistente, se a gente é honesto, se a gente se propõe até mesmo a ser vulnerável, sabe? É, isso comunica, isso comunica, né? Então, lembre-se, estrangeiros são, antes de tudo, pessoas, tá? Gente, isso aqui, eu tenho até uma pergunta para vocês. Vocês estão muito quietinhos, só dando boa noite, enfim. É, eu queria perguntar para alguém se alguém já viveu um contexto no qual você estava entrando e falou assim, gente, primeira reunião, sei lá, chegou. Por mais que você tivesse feito seu onboarding, as pessoas começaram a conversar numa reunião. Você falou assim, gente, o que está acontecendo? De onde vêm essas siglas, essas palavras? Quais são esses jargões? Alguém aqui já passou por isso? Quero saber, quero saber. Porque, enquanto isso, digitem aqui no chat, por favor. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu falo sobre tenha clareza, o Pablo já passou. Já passou. Quando Lucas também, sim. Quem nunca, né, gente? Às vezes até no Brasil mesmo, você está entrando numa indústria que você não domina, é nova, você fala, meu Deus do céu, o que essas pessoas estão falando? Mas digamos que ter clareza do glossário é importante quando você está, inclusive, se inserindo num novo mercado. Mas, assim, se você, inclusive, está trabalhando numa outra cultura, ainda mais. Porque muitas vezes, inclusive, você está começando a ter contato ali com figuras ou expressões que são muito, né, regionais e que não fazem parte, né, do glossário que você domina. Pablo está falando aqui que a empresa tinha até códigos específicos para determinadas situações. Fiquei sem entender a metade, anotando para pedir depois. Cristiano, já passei. Carlos, não, ainda não. Carlos vai passar, confia, tá? A Cláudia, eu quando cheguei no Brasil, sou estrangeira. Você é de onde, Cláudia? Que legal ter você aqui. E que legal que você, ainda sendo estrangeira, está escutando o nosso papo aqui em português. Massa demais. O Jackson, sou carioca, né? Então, assim, depois eu quero saber de onde você é, Cláudia, tô curiosíssima. Então, assim, gente, aprendam as figuras de linguagem. Acho que ninguém aqui, tá? Acho que sempre a gente tem um tempo natural de aclimatação, de compreensão, mas não deixem isso passar. Invistam nisso, sabe? Literalmente, assim. Quando vocês estiverem observando, eu sou muito curiosa, assim. E eu via de regra também, quando eu estou entrando num contexto novo, na Townsquare principalmente, eu tenho um glossário. Eu fui desde os primeiros momentos. E é uma loucura, gente, porque nessa indústria, por exemplo, especificamente, que a gente chama de é Community Association Industry, tá? Essa é a indústria, tá? Que eu posso traduzir aqui de um jeito não muito bom, mas como o mercado das associações comunitárias. Mas isso é fraco, tá? Mas vamos lá. Mas essa Community Association Industry, gente, é uma loucura a quantidade de jargões e a quantidade de siglas que tem. Porque eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, como agora eu trabalho, né, ainda que remotamente, indo para lá eventualmente, mas ou com muita convivência, né, com interlocução com pessoas de lá, mas assim, tem alguns exemplos bobos que a gente pode ver que assim,
estadunidenses, via de regra, adoram siglas, né? OMG, oh my God, né? E a gente poderia citar aqui em outros exemplos. Só que, além disso, a gente tem ainda a camada da própria indústria. Então, por exemplo, Management Company é apenas MC. Só que, sim, gente, é sigla atrás de sigla. Então, imaginem vocês, nos meus primeiros momentos, assim, sendo nova na indústria, e assim, de novo, ok, 20 anos de mercado, 13 em tecnologia, né, entrando numa posição sênior, beleza. Mas, assim, sendo absolutamente júnior naquela vivência, né? Então, lancei mão mesmo, assim, de observação participante, não me fingia advogada, fazia perguntas. Claro que eu era muito observadora e entendia ali também em que momento eu tinha mais espaço para perguntar, em que momento eu tinha, né? A gente precisa ter essas leituras de cenário. Mas eu investi muito fortemente na compreensão desses jargões, desses acrônimos. Até hoje, se pipoca um que eu nunca ouvi falar, eu paro tudo e falo, peraí, o que isso significa, né? Então, não dá, não, assim, via de regra, gente, não dá pra gente fingir que a gente está entendendo. Vamos combinar, né? Mas numa cultura, numa empresa, quando a gente pensa em internacionalização de carreira, menos ainda, que isso não é sustentável. Não é sustentável, tá? Então, tenham clareza do glossário. Assim, ó, literalmente, invistam nisso, tá? Hoje, inclusive, tem uma coisa muito curiosa. A gente tem um time de design muito competente na empresa e eles estão investindo muito fortemente em content design, tá? Que é basicamente ali muito o design focado em conteúdo, tá? E uma das excelentes iniciativas que esse chapter tem hoje é da construção também de um glossário, que vai nos beneficiar basicamente a todos os times, né, com esses jargões, enfim, que isso nos ajuda muito a fazer também o onboarding de outras pessoas, né, a alinhar algumas coisas mais rapidamente, porque comunicação é isso, a gente precisa, né, quando a gente tem facilitação, quando a gente tem alinhamento mais rápido, aquilo ali, né, aquela mensagem que a gente está, né, tentando trafegar entre um emissor e um receptor, ela tende a ter mais sucesso, que a gente vai diminuindo os ruídos. Imaginem vocês, né, quando a gente pensa em figuras de linguagem, jargões, acrônimos, são todos pequenos ruídos, né? Então, se a gente vai traduzindo isso, tendo uma compreensão, a gente vai diminuindo essas fricções ao longo do caminho, né? Então, bora seguir aqui. Cristiano, falou a mineira, mineiríssima, Cristiano. A Thalita, são uma dessas pessoas do time de content da Townsquare. Meu Deus, a Thalita é maravilhosa. Gente, a Thalita é maravilhosa. Eu não sabia que você estava aqui. Que coisa, hein? Que coisa, um elogio sincero gratuito. Coisa linda. Gente, então, a Thalita é uma dessas pessoas maravilhosas responsáveis por isso. Tem feito um trabalho exímio a propósito, tá? Então, é isso. Isso é muito importante. Isso tem muito valor, tá? Uma imagem, gente, fala mais do que 1000 palavras, né? Comum, mas é isso mesmo. Então, quando a gente está pensando também em comunicação, e comunicação invariavelmente no nosso dia também é negociação, uma coisa está embutida na outra, né? A gente precisa lançar a mão também em suportes visuais. A gente precisa criar narrativas que nos complementem, tá? É claro que em alguns casos assim, vai ser muito mais fácil, situação hipotética, tá? Temos aqui várias pessoas nessa sala que são fluentes e que vão navegar muito bem em inglês, em espanhol, enfim, em mandarim, qualquer que seja o idioma, tá? Mas, via de regra, também, quando a gente está principalmente se adaptando, né? E por mais que a gente tenha algum tipo de fluência, ou a gente tenha, inclusive, um inglês avançado, né? A gente precisa lançar a mão desses recursos, né? Porque tem digamos que tem todo um processo também, assim, de aclimatação, né? Para que você também melhore, em alguns casos, tá, gente? Não aplicável a todos. Quem é fluente é. Mas, assim, tem algumas pessoas que vão ali precisar melhorar a pronúncia, às vezes, em alguns casos, também tem
um sotaque um pouco mais, né, acentuado, e por aí vai. Mas esses suportes visuais, eles nos ajudam muito. Inclusive, tem uma coisa tão engraçada. Eu estava numa reunião, e aqui no Brasil, a gente, na verdade, tem várias palavras que a gente usa, né, e que a gente adapta. Basicamente, a gente não fala Facebook no dia a dia, a gente fala Facebook, né, gente? Vamos lá, Facebook. E numa dessas, eu estava numa roda de conversas com o nosso CTO, e eu soltei uma dessas palavras que eu não sei se foi spam, alguma coisa assim, mas foi tão engraçado, que ele falou, what? E aí depois eu me ativei e falei assim, gente, né? Então ainda tem um pouco disso. Isso é muito comum, assim, da gente falar, gente, palavras que a gente já incorporou quase no nosso vocabulário aqui, mas que a gente não pode, que a gente precisa fazer uma tradução desse sotaque também para conseguir se comunicar, né? Mas, então, assim, eu hoje também lanço muito mão desses suportes visuais, sabe? Hoje, por exemplo, inclusive, eu tenho no meu time, um time incrível comigo ali, pessoas com diferentes níveis, tá? Em relação ao inglês. Tenho no meu time pessoas que são fluentes, pessoas que têm inglês avançado, pessoas que têm inglês intermediário, tá? A depender ali ainda do contexto que a gente tem, isso é possível, tá? Do squad com o qual a gente está trabalhando. Mas é muito interessante porque, assim, eu vejo as pessoas no meu time lançando mão de recursos muito competentes para conseguir negociar, para conseguir comunicar. E isso é matador. E vejo até em alguns casos, assim, pessoas conseguindo comunicar muito bem com um inglês, né, intermediário, mas assim, tendo muita competência para poder fazer isso, porque estão lançando mão de suportes visuais. E sendo sintéticas, tá? Sintéticas. A Apple para Apple. Tem. Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu não tenho pira nenhum com sotaque, tá? Assim, eu acho que, inclusive, eu sei que tem algumas pessoas que gostariam de investir, tipo, ter zero de sotaque. Eu, particularmente, não tenho essa pira. É claro que eu me preocupo com a pronúncia, eu me preocupo em ser compreendida, mas, assim, gente, sotaque a gente tem sendo brasileira. Eu tenho sotaque, eu sou brasileira, eu sou nativa e eu falo mineirês, né? Então, eu não tenho pira nenhuma enquanto a isso. Então, essa é uma dica também que eu trago aqui, tá? Ah, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver mais comentários aqui. Cláudia, sou natural da Venezuela. Estou começando a minha trilha com a Dio, ótima plataforma. Que demais, Cláudia. Muito, muito massa. Muito bem-vindo, Cláudia. Show de bola. Ô, Carol, tem uma pergunta aqui do Lucas, claro. Acho que nesse contexto acho que é legal a gente falar. Ele perguntou se tem algum tipo de preconceito, assim, você comentou sobre o dialeto nosso, né, a gíria da gente adaptar as palavras. Acho que foi nesse sentido, né, Lucas, que você perguntou. Isso, pode existir, né, Lucas? Eu felizmente trabalho numa empresa que tem uma cultura muito, muito massa, sabe? E que, inclusive, se porventura comportamentos xenofóbicos são identificados, eles são já, assim, muito tratados imediatamente, tá? Mas isso é muito, assim, olha, eu acho que eu ouvi falar sobre um caso e que já foi, basicamente, já foi resolvido, tá? Mas isso é uma coisa que a gente precisa, né? É uma discussão muito importante da gente ter, assim. A xenofobia, ela é uma questão. A gente, né, sendo muitos brasileiros, estão inclusive migrando para Portugal e sofrendo xenofobia, né, por lá, ainda que a gente tenha, né, uma base linguística tão comum. Então, assim, é claro que tem outras camadas, tá? Eu não estou falando que é só sobre a língua, né? Eu estou falando sobre vários outros componentes que estão embutidos aí nessa história. Mas eu acho que é uma das ironias que a gente tem, né? A gente consegue ter esses comportamentos xenofóbicos dentro do nosso próprio país, assim.
Mas tem uma coisa que é muito interessante e que eu ouço recorrentemente, assim, até na empresa. É muito interessante isso. E que está conectado, eu volto um pouquinho atrás com o não se subestime, tá? Então, quando eu cheguei, eu ficava muito preocupada, porque eu não me faço de rogada. Eu sei que eu me comunico muito bem em português, muito bem mesmo, assim, né? E sei que eu posso me comunicar muito melhor em inglês. Eu quero, assim, ó, dar show em inglês, né? Já tenho avançado muito em termos de comunicação, negociação, mas eu quero ser muito melhor. Me arrisco a dizer tão boa quanto eu sou, né, em português. Só que tem uma coisa muito interessante que já escutei isso diversas vezes e de pessoas que são muito genuínas na empresa. E basicamente é o seguinte: Carol, eu não sou bilíngue, você é. Então, assim, eu não, você está fazendo isso muito bem, porque eu não entendo nada de português. Gente, isso é mais comum do que vocês podem imaginar. Então, assim, não se diminuam, não se diminuam, tá? Não estou falando aqui para a gente se acomodar, a gente tem que investir mesmo em uma, duas, três, várias línguas, né? Essa é uma realidade, cada vez mais o mercado vai nos exigir isso, assim, né? Em termos de empregabilidade, isso é muito importante. É importante a gente se investir em comunicar melhor, em cuidar disso, mas não tenham, arrisquem mais, tá? E é isso. Ô, Cristiano, eu tenho sotaque mineiro pra caramba, tá? Muito, mas muito sotaque mesmo. A Alita também, sotaque faz parte da nossa história, enfim. Ah, seguindo aqui, gente, tem um ponto que ele é básico, tá? Bons resultados falam uma mesma língua. Então, a partir do momento, se a gente tem domínio do entendimento do negócio, se a gente tem um entendimento muito claro do público, se a gente tem profundidade sobre o mercado, se cada vez mais a gente aumenta as nossas evidências, assim, a gente se baseia mais também em dados, sejam eles qualitativos, quantitativos, se a gente está entregando resultado, assim, gente, não importa se você tem accent, se você tem sotaque, não importa se você, inclusive, ainda precisa melhorar um bocado seu inglês, seu espanhol, que seja. Bons resultados são reconhecidos, independentemente da língua que você fala. Isso é um fato, tá? Então, assim, não adianta nada a gente mandar ver ser completamente fluente, né, numa outra língua, numa empresa internacional, se a gente não está entregando, tá? Então, o ponto aqui, se você, inclusive, hoje está um pouco, ai meu Deus, meu inglês poderia ser bem melhor, eu não estou falando para você não investir nisso, mas se você é uma pessoa que entrega resultados, que, sabe, é inteligente, é profunda, sabe, não é rasa, fica tranquilo, né? É uma questão aí de tempo. Eu, inclusive, hoje, por exemplo, me preocupo muito mais, eu estou muito mais aberta. É claro que, por exemplo, dentro dos nossos processos seletivos, tá, na Townsquare, hoje cada vez mais a gente se preocupa em ter ali, dentro do processo de seleção, uma etapa de inglês que seja mais robusta para a gente, porque a complexidade ela é alta, a gente, né, e aí falando dos times também, né, eu tô, né, enquanto Group Product Manager, ali, os gerentes de produto que estão comigo, eles estão em interlocução constante com os stakeholders, né, dos Estados Unidos, né, basicamente, mas ainda assim, gente, se eu tô entre uma pessoa que comprovadamente entrega resultados e o inglês precisa melhorar, e uma pessoa que é fluente, mas não me mostrou que entrega resultado, eu vou na pessoa que entrega resultado e precisa ter o inglês melhorado. Fato, fato. E várias pessoas fazem isso. Posso garantir para vocês, tá? Já que você está perguntando aqui, Carol, como você descreveria? Então por isso, tá? Bons resultados falam na mesma língua e invistam também no portfólio de vocês, no case de vocês, tá? No meu LinkedIn, inclusive, se vocês acessarem lá, vocês vão ver que tem, acho que um dos primeiros posts lá,
no meu portfólio. A propósito, ele não está atualizado, tá? Mas pode ser uma referência interessante aí para vocês. Eu construí aquele portfólio já tem tempo, assim, e ele tem uma estrutura muito básica, porque tem vários dados que são confidenciais e que eu não posso abrir, mas ele é um convite já para conversa, tá? Então, e é isso. Bons resultados. Falam na mesma língua. Não estou subestimando, não estou falando para ninguém aqui relaxar no aprendizado de uma outra língua, tá? Por favor. Mas entendam o que eu quero dizer. Jacques aqui. Carol, como você descreveria seu início e o seu momento atual? Início, trajetória em relação à comunicação em inglês com os colaboradores dos Estados Unidos. Jacques, meu início foi suor. Assim, ó, foi, meu Deus do céu. Gente, que loucura. E eu te explico por quê. Eu tinha alguns momentos que eu ficava... Eu sou muito... como eu falei antes, eu sei que eu tenho uma excelente comunicação em português. E eu entrei nessa empresa com pontos a serem melhorados no meu inglês. E eu tenho muita ciência disso, né? E aí, imagina você que eu entrei nessa nova empresa, numa nova indústria, assim, pegando contexto de N squads, né? Porque na posição que eu tô, eu não fico só com um contexto, eu fico com vários contextos. Então, as minhas primeiras semanas, elas foram muito desafiadoras. Mas eu já tinha me preparado para isso, emocionalmente, tá? Eu sabia que ia ser muito desafiador. E é claro que eu já tinha também me preparado para e investido nisso, tá? Então, assim, eu voltei a investir muito em conversação. Então, eu fazia, inclusive, eu tô parando agora, tá? Religiosamente, 2 aulas de conversação por semana. Além também de atualizações e melhorias ali em relação a vocabulário, enfim. Então, eu investi muito nisso, assim, eu não... E eu sabia, fazia parte do plano. Então, no meu plano, inclusive, quando eu trilhei, eu falei, nossa, as minhas primeiras semanas e possivelmente meus primeiros meses, eu vou pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui várias vezes, né? Mas eu sabia que eu precisava atravessar. Eu costumo dizer que quando você está numa transição em transições muito desafiadoras na sua vida, né? Via de regra, você está saindo de um lugar A para ir para um lugar B, né? Só que imagina que entre o ponto A e o ponto B, você tem um deserto, tá? Quando você sai do ponto A e você fala assim, eu não quero mais estar nesse lugar, eu quero estar num ponto B, você ainda não sabe como é o ponto B. Você imagina como ele vai ser, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu decidi, quando eu fiz a migração, né, de internacionalização da minha carreira, eu decidi que eu ia migrar do ponto A para o ponto B. Eu imaginava um pouco como seria o ponto B, mas de fato você só sabe quando você está vivendo. Só que para chegar nesse deserto, né, quando você está no meio dele, costuma ser a etapa mais desafiadora, porque você está muito longe de onde você estava antes e ainda você está muito longe de onde você quer chegar, né? Mas é por isso que é importante focar na travessia e confiar no processo, assim. E ter um plano, tá, gente? Não tô falando, nossa, um plano megalomaníaco, não, mas, assim, é importante a gente planejar. E saber que ao longo desse processo vai ser difícil, mas ter uma rede para isso. Coisas práticas. Gente, olha, eu tenho aqui conversação 2 vezes por semana. E tenho, inclusive, conversação com uma pessoa que ela tem muito conhecimento de tecnologia. Portanto, eu consigo, inclusive, ter conversas mais profundas, trazendo desafios reais que eu estou vivendo. Então, são esses suportes. A própria, né, a Gil aqui é um exemplo claríssimo disso, né? Vocês têm aqui essa oportunidade. Aí eu fazendo jabá aqui, Vitor, para vocês. Não, eu ia te complementar, né? Carol, exatamente isso. O nosso curso de inglês aqui da DIO... Não foi combinado, tá, gente? Não foi combinado, mas é exatamente isso. Nosso curso de inglês aqui da DIO, dentro do DIO Globo, ele é focado em situações reais
desde um processo seletivo e depois quando você está trabalhando dentro de um projeto em tecnologia. Então, é exatamente para dar esse vocabulário que a Carol está falando, né? Não é que você não domina o inglês, mas você tem o vocabulário dos contextos ali de reunião, né? Então, por exemplo, a gente tem aulas que é dentro de uma daily, dentro de uma planning, dentro de uma review. Isso. Né? Todos os vocabulários que vão acontecer ali dentro do projeto, quando você está atuando ali como um profissional de tecnologia fora do país, ali em inglês, né? Então é muito bacana, assim. Fora disso, a gente também tem as aulas de conversação ao vivo com professores estrangeiros, todos nessas temáticas, né? Eu acho que isso que é que você comentou, né, Carol? Isso ajuda muito, assim, para entrar no vocabulário e realmente estar preparado ali para o momento, desde a entrevista, mas também depois no dia a dia, né? Faz muita diferença, mesmo, tá? Então, assim, Jax, terminando aqui, voltando, né? Eu fui bem mineira agora, porque mineiro adora abrir parênteses, mas voltando, eu saí, né? Eu saí desse lugar de, gente, eu sei que eu quero me mover de um ponto A para um ponto B, vai ser difícil. No início, assim, teve momentos muito desafiadores em que eu, inclusive, me cobrava muito e que eu tive que tomar muito cuidado para não me diminuir sendo brasileira, porque em alguns momentos eu senti um pouco de síndrome, assim, de tipo, ai, gente, mas sou brasileira aqui no meio desses americanos todos. Rolou isso mesmo, assim. Mas não, gente, eu sou uma pessoa que, né, tem um repertório, tenho, né, todo o meu repertório, enfim, tô aqui, né, sou resolvedora de problemas, eu sei que eu entrego resultados, então, hoje, inclusive, eu, felizmente, né, tenho um espaço de muito respeito dentro da empresa e de reconhecimento. Inclusive, há algumas semanas eu fiz um post, eu atuo com uma par maravilhosa, ela se chama Sofia, e ela é Group Product Manager responsável pelo nosso produto B2B, eu sou pelo nosso produto B2C, e nós duas ganhamos um prêmio global, assim, de reconhecimento pela nossa atuação, né? Então, no evento foi o prêmio, né, mais significativo, e então é isso, assim, é uma provocação aqui, claro, para vocês. A gente planejando e sustentando as nossas decisões, que difícil não é tomar decisão, não, difícil é sustentar, né? A vida é assim. Porque a gente pode planejar, mas sustentar as nossas decisões é que é o mais desafiador. Mas hoje estou assim, já saí de suor a respeito, tá? Mas foi, foi difícil, foi fácil não. Suor a reconhecimento, tá? Carlos, num país como o nosso, com várias misturas de raça, não tem como não ter sotaque. Isso é nossa característica como nação. E ainda bem, né? Eu acho maravilhoso. Lá na Talscore, inclusive, a gente tem vários brasileiros trabalhando. Gente, é delicioso a gente escutar os sotaques diferentes. Até mesmo dentro do meu próprio time, a gente tem hoje 3 mineiras. E as 3 mineiras têm sotaques diferentes, assim. E tem uma que é mais puxadinha ali para o norte de Minas, que é uma delícia, tá? Developer aqui. Que bacana, eu procuro entregar resultados. Estou estudando inglês, então achei bacana esse de valorizar quem entrega resultado. Ó, resultado, tá? Língua global. O Luiz, excelente apresentação e respostas. Obrigada. O Cristiano, caramba, que analogia fantástica. Estou exatamente nesse processo, estou em transição de carreira, tenho 11 anos de telecom, estou migrando para a área tech, nesse momento estou desbravando o deserto. Continua a travessia, gente. Mesmo, tá? E o Jax aqui, perfeito, Carol. Imagina, eu tenho 25 anos de experiência em tecnologia e atuo em empresa global, atento. Atualmente, preciso muito desses insights que você está dividindo conosco. Obrigada. Eu que agradeço pelo feedback, tá? Então vamos lá, gente. Isso aqui é polêmico, né? Existe essa figura de linguagem em inglês aqui, que é fake it until you make it. Ok. Eu confesso que eu não concordo muito com ela, não, tá? Então eu prefiro adaptar e assim, don't fake it until you make it. E eu posso explicar o porquê, mas tentando fazer uma tradução mais livre aqui, é como se a gente falasse assim, olha, vai aí, disfarça, até que você consiga de fato, né, fazer, assim.
para que você seja, né? Você não precisa ali, enquanto ainda você não domina tudo, você pode usar alguns recursos para disfarçar um pouco até que de fato você consiga entregar tudo, né, que você precisa fazer. Eu particularmente não gosto muito disso. E eu vou explicar o porquê, né? Eu valorizo muito pessoas que não têm medo de perguntar. Eu valorizo muito pessoas que não têm receio de serem vulneráveis, assim. Eu valorizo muito, muito pessoas cada vez mais que procuram checar o entendimento. E, gente, tem uma coisa muito interessante sobre isso aqui. Até sobre o não ter medo de perguntar, gente, a gente precisa fazer perguntas, sabe? Assim, a comunicação, ela se torna muito mais interessante, muito mais profunda quando a gente tem esse processo dialógico composto por perguntas, respostas, né? Isso entra até num campo filosófico, vamos pensar também, né, em Platão, vamos pensar em Sócrates, né? Eles estavam ali o tempo inteiro, né, trabalhando com perguntas. Então, eu valorizo muito isso, eu valorizo muito isso. E principalmente, assim, quando a gente está pensando em tecnologia da informação, né, o nosso trabalho é um trabalho de inteligência. Então, a gente precisa ter curiosidade pelo diálogo. A gente precisa não ter medo de perguntar, né? E não ter medo de falar assim, olha, isso é novo para mim. Vamos entender, né? Então, é claro que eu valorizo muito pessoas também que não se acomodam no sentido de, eu valorizo pessoas também que pesquisam, sabe? Que é claro que a gente cresce muito comunicando, conversando, né? Assim, mas eu valorizo muitas pessoas também que pesquisam. Então, assim, olha, você mencionou isso aqui, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, enfim, dentro da nossa documentação interna, ou aqui dentro, ou no Google, ou consultei um livro aqui em casa, que seja, né? Porque a gente tem que ter curiosidade pelo diálogo, mas a gente tem que também ter uma certa maldade no sentido de, muitas vezes, é, a depender, inclusive, dos stakeholders com os quais você está falando, comunicando, não necessariamente as pessoas vão ter todo o tempo do mundo para poder te ensinar algo novo, né? Então, se você já chega também ali com minimamente uma base e falando sobre, ou demonstrando que você teve minimamente, né, o interesse de pesquisar, isso é muito valorizado. Cheque o entendimento, gente. Eu vejo muitas. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito com o meu time também. Imaginem vocês que eu hoje tenho um CTO global na Town Square, que assim faz um trabalho brilhante. Ele é um comunicador impecável, tá? Assim, se comunica muito bem, oralmente, textualmente, assim, e ele, em reuniões, sendo nativo, ainda que ele esteja falando com pessoas nativas, ele constantemente fala. Olha só, eu vou tentar aqui reproduzir o que você está me falando para ver se eu de fato entendi. Isso é maravilhoso, gente. Se um homem como esse, que tem, sei lá, 40 anos de mercado, a posição que ele está, sendo nativo, checa com outras pessoas que são nativas o entendimento, por que eu não vou fazer isso? Então, hoje, eu faço a mesma coisa. Ele me ensinou muito nesse sentido. Checa o entendimento. Tá lá, ó, chegou num contexto novo, ou já tá no contexto, assim, porque é isso. A comunicação, ela é um constante alinhamento e realinhamento. Então, assim, não vamos cair nessa seara de fingir que tá tudo bem, né? Não, vamos lá. Vamos ter uma comunicação muito aberta para poder falar assim. Foi isso mesmo que eu entendi? Vamos falar? Se não, vamos falar, tá? Então, deixo essa provocação aqui também.
O Jax está falando, eu tenho amigos mineiros, amo Minas, adoro esse sotaque, uai, nó, muito legal as nossas diferenças regionais. Eu também acho demais. Teve um período meio bobo da minha vida que eu tentei não falar tanto mineirês, mas foi uma bobagem, já superei isso, felizmente. Nada como a maturidade. Gente, por fim, para a gente fechar aqui, né? Assim, a gente também daqui a pouquinho está fechando o nosso tempo, enfim, eu vou convidar vocês aqui para fazerem outras perguntas. Não tenhamos síndrome de colonizado, sabe? Assim, estou falando aqui, recado para nós brasileiros, até aqui um convite também para nossa caríssima Cláudia, Cláudia Escobino, nome lindo, inclusive, que é venezuelana, né? Assim, não tenhamos, gente, aqui, né? Eu acho que a gente comunga aí a dor e a delícia, né, de estarmos aqui na América Latina, mas não vamos ter síndrome de colonizado, né? A gente precisa valorizar o nosso repertório, valorizar a nossa cultura. Não estou falando aqui, a gente tem uma série de BOs aqui no Brasil, gente, tristeza, assim, tem horas que eu falo, Jesus, o que está acontecendo? Mas assim, a gente, quantidade de talentos, de pessoas que a gente exporta, gente, a quantidade de pessoas que a gente tem que são referência no mundo também, sabe? Então, não tenhamos, sabe? Eu acho que a gente precisa, cada vez mais, sim, ir desbravando e até mesmo colonizando aí, a gente e colonizando outros espaços por esse mundo afora, mas a gente não pode se diminuir, né? Claro, tem coisas muito práticas, a gente vai precisar investir também em outras línguas, a gente sabe que eu estudei a minha vida inteira em escola pública, né? A vida inteira, literalmente, tá? Assim, escola pública inteira, faculdade também pública, né? Eu e por essa razão, inclusive, né, vivendo em escola pública, se tem alguém aqui que teve uma vivência muito semelhante à minha, a gente sabe que no Brasil, em muitas escolas públicas, a gente está continuamente voltando a estudar o verb to be, né? Mas assim, não, apesar disso, assim, a gente tem muitas e muitas e muitas pessoas competentes, tá? E muitas pessoas extremamente incompetentes em vários mercados, mas assim, tecnologia também, a gente exporta talento por esse mundão afora. Então, não tenhamos síndrome de colonizados e colonizadas, tá? Valorizemos o nosso repertório, valorizemos a nossa cultura, e não nos subestimemos, né? E, claro, também a gente precisa se investir, focar também nos resultados, né? Como eu disse anteriormente, os resultados, eles falam uma mesma língua. Mas eu acho que era um pouquinho disso que eu tinha para trazer aqui para vocês nesse papo de hoje, tá? Dúvidas? Show de bola, Carol. Super conteúdo, hein? O pessoal adorou aqui, trouxe dicas e insights super valiosos, né? Aqui, ó, a Amanda compartilhou aqui também que adorou a apresentação. Ai, meu Deus, a Amanda! A Amanda é a do meu time, gente. Ela é maravilhosa. Ah, gente. Uma maravilhosa, gente. Maravilhosa. Sem Ela palavras. Obrigada a você por estar aqui, viu? Já não cansou de mim hoje, não? Trem. Ai, ai. Muito bom. Carol, também queria trazer, antes de você dar o último recado final, um pouco de um depoimento das pessoas que já estão dentro do Deal Global aí, para o pessoal que está assistindo a Masterclass aqui ainda não faz parte da comunidade do Deal Global. Vou colocar aqui para a gente, tá bom? Bora lá. Claro.